Salve galera do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas, primeiramente seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa seu like, leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes e você pode também me ajudar via Pix, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, sem mais enrolação, né? E claro, veja os outros vídeos aqui do canal. Bom, enfim, sem mais enrolação, eu fiquei sabendo um dia desse, hoje eu vou falar sobre, hoje o assunto vai ser sobre este filme que, tipo assim, eu amo, na verdade, essa franquia, porém ela tem vários defeitos, eu vou falar aqui pra vocês, beleza? Vou falar, na verdade, de Atividade Paranormal. Você se lembra? Cara, eu lembro como se fosse hoje o primeiro filme quando estreou, foi uma coisa de louco. Todo mundo tava querendo assistir. Eu lembro quando eu fui assistir o primeiro filme, a sala tava lotada. Eu fui sentar assim numa cadeira que era bem pertinho da tela. Foi horrível assistir. Eu tive que assistir tipo, virado para cima, assim, foi péssimo, né, o rosto. Mas foi incrível, porque eu achei um dos filmes mais bem feitos, assim, tipo, a pegada, muito criatividade, sabe? O Warren Peli, que inventou a franquia, né? Na verdade, ele não inventou a franquia, ele inventou o filme Atividade Paranormal. Vou falar aqui um pouquinho pra vocês. Ele inventou a história, dirigiu com apenas $15 mil. Isso daí, para fazer um filme com $15 mil não é nada. Então, tipo assim, ele contratou lá um homem e uma mulher, né? Que é só um casal que faz o primeiro filme. A casa, se eu não me engano, era dele mesmo, né? Do Warren Peli, esse cara que criou Atividade Paranormal. Ele mesmo dirigiu, roteirizou e aí fez uma história de um medo invisível, porque na verdade não dava nem para ver o monstro, né? Era uma entidade lá, era um fantasma que na verdade, enfim, foram usados poucos efeitos, quase nenhum para falar a verdade. Jogo de câmera aqui e acolá, um susto aqui, um susto acolá. Não foi usado quase nada assim para assustar de fato de monstro, essas coisas de aparição e tal. Foi usado o mínimo do mínimo para se parecer o mais próximo da realidade, tipo se existisse uma casa mal assombrada ou se uma pessoa tivesse um encosto e aí acontecer aqueles bagulhos com ela, sabe? Ou coisa parecida. Então essa proximidade do real, essa coisa assim de tipo, a pessoa vai ficar levitando, a pessoa vai fazer isso, a pessoa vai fazer aquilo, enfim, vai vomitar verde como exorcista, é muito hollywoodiano, é muita paranoia, não é que digo paranoia, mas é muita ficção, tá ligado? É uma coisa, tipo assim, é impossível acontecer, mas é muito terror. Porém, ele queria pegar a essência de, pô, e se existisse isso de fato, talvez aconteceria aquilo e tal, com essas pouquinhas coisas que ia acontecer, que é fora do normal, que é sobrenatural, que é paranormal, com certeza iria acender aí um terror verdadeiro nas pessoas. E ele acertou em cheio, muitas pessoas gostaram do filme. Claro, algumas pessoas assistiram, falaram que não apareceu nada, não aconteceu nada, enfim, foi muito fraco, mas não entenderam a essência que o Warren Peli, esse cara aí, quis passar com a Atividade Paranormal, né? Essas pequenas aparições aí de terror, essas pequenas esses pequenos pontos aí de terror, né, que ele quis colocar ali e aqui para deixar a pessoa realmente assustada, como eu falei para vocês, como se parecesse mesmo o que aconteceu na vida real, né? E aí foi um estrondo. A produtora que fez o filme, né, a produtora que, enfim, lançou o filme foi a Blumhouse, na época de ouro da Blumhouse, e aí, claro que ela queria mais, ela queria uma Atividade Paranormal 2, é óbvio, né? O primeiro foi um sucesso gigantesco, o cara só gastou $15 mil. Eu digo cara, tipo assim, é claro, ele é a produtora, né, só gastou $15 mil e faturou milhões de milhões, e é claro que haveria um segundo filme muito em breve. Porque também os fãs queriam muito ver a continuação, né, daquela história que terminou em aberto. Porém, o que aconteceu de fato? O Warren Peli, o criador de tudo, ele só criou o primeiro filme. Ele falou assim, não, vai morrer aqui a história, vai ficar em aberto e esse é o terror, esse é o filme, né? Uma mulher que estava sendo perseguida por alguma coisa e tal, e aí os dias vão passando e essa perseguição vai ficando maior. O namorado dela é meio babaca e vai atiçando mais o espírito vai crescendo mais, as atividades vão aumentando, né, a frequência e tal, e no final uma tragédia acontece. Acabou aí a história, não tem mais o que se contar. Mas o que aconteceu? Os caras queriam mais dinheiro e falaram assim, não, você vai tirar a história, sei lá da onde, mas a gente vai criar uma Atividade Paranormal 2 que as pessoas querem muito ver isso. Eu acho zoado, porque, tipo assim, se o criador só quer criar aquela história, quer deixar o final em aberto e acabou, é melhor
Porque se o criador almeja isso, só é isso e acabou, não tem mais o que ser contado, é melhor, entendeu? Do que criar outros filmes só para ganhar dinheiro e o roteiro ser ruim. E foi isso, infelizmente, aconteceu com Atividade Paranormal 2, o 3, o 4 e o 5, acho que o quinto foi o último, se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu assisti que eu até me perdi nas contas. Então, quando foi anunciado uma Atividade Paranormal 2, né, o cara lá da Blumhouse, o Jason Blum, falou assim, não, tem que ter uma Atividade Paranormal 2, o Warren Peli caiu fora. Ele falou assim, eu não sou capaz de criar uma Atividade Paranormal 2 porque não existe na minha cabeça ter uma história, ter uma continuação. Mas aí, claro, né, o cara acho que vendeu a franquia para a Blumhouse, deixou lá a Blumhouse cuidar das coisas, o Jason Blum contratou lá um outro roteirista, um outro diretor, enfim, e aí foi criando aí, assim, uma história, foi estendendo aquela história que na verdade não existia, mas aí inventaram de trazer a irmã da Kate, né, que é lá a personagem principal do primeiro filme, e aí depois foram outra família, e depois criaram outras coisas, aí foram, e no final a gente já sabe. Se você não sabe, eu vou te falar agora. A partir dos filmes que foram lançando, a bilheteria ia caindo. Tipo assim, o primeiro foi estrondoso. O segundo, a bilheteria foi muito boa, que muitas pessoas queriam ver, né? Um outro filme daquele. Porém, a receita era a mesma, não tinha muita coisa para ser contada. Na verdade, até que teria se uma mente brilhante, né? Se um cara criativo trabalhasse no roteiro e dirigisse o filme. Mas não foi isso que aconteceu. Eles só queriam mesmo farmar em cima da marca Atividade Paranormal, que na verdade já virou uma marca muito lucrativa. E aí aconteceu, foi abaixando as bilheterias, foi abaixando, eles viram que estava perdendo muito dinheiro, mas mesmo assim estava lançando. Acho que a cada Halloween de cada ano lançava um, porque era fácil de gravar, não tinha muitos efeitos para aplicar. O filme era gravado em pouco, acho que talvez um mês ou um pouquinho mais, aí eu já não vou saber, mas era gravado em muito pouco tempo. O roteiro também era escrito em pouco tempo, porque não acontecia muita coisa, e o filme era de 90 minutos, então tipo, não acontecia muita coisa, muita reviravolta nem nada. Na verdade, nem reviravolta acontecia, porque era uma história extensa, né? Não acontecia nada no começo, depois começava a acontecer alguma coisinha ali, e no final o terror parecia que ia, né, enfim, tomar conta do filme e tal, e no final acabava em aberto. Sempre acabava em aberto os filmes de Atividade Paranormal. Acho que o melhorzinho assim que foi o terceiro filme, que inventou de contar a história delas crianças, né, da Kate, da irmã dela, crianças. Aí depois o quarto, que inventou de contar uma história do futuro, porque todo mundo estava querendo saber qual era o futuro da franquia, né, que aconteceu depois do primeiro. Porque o segundo é uma história que se passa antes do primeiro, e o terceiro é uma história que se passa antes do segundo ainda, quando elas eram crianças. E o quarto, que se passa no futuro, já é uma outra família, já é uma outra Paranauê, então, tipo assim, não tem nada a ver com nada, sabe? Claro que tem algumas ligações aqui e acolá, mas não tem muitas coisas a ver. Uma ressalva que eu tenho é para Atividade Paranormal Marcados pelo Mal, que é um spin-off latino. Cara, esse filme é muito bom. E eu não sei, inventaram lá uma Atividade Paranormal diferente, que é uma marca, né? As pessoas são marcadas e aí viram assim, a pessoa fica meio assombrada e tá, é muito legal, mas não sei porque não foi pra frente. Não sei porque a franquia já estava saturada e a galera não queria saber de filme da franquia original e muito menos spin-off, mas eu fui com sede ao pote assistir esse filme no cinema e eu gostei muito. E poderiam muito sim estender essa história, porque poderia muito... Porque, tipo assim, qualquer história, se um cara criativo pega e quer mesmo fazer com amor, não só pensando no dinheiro, porque, claro, ele vai pensar no dinheiro porque ninguém faz nada de graça. Mas se ele quiser fazer com amor de fato, ele vai criar uma história muito boa, sabe? Se o cara tem criatividade para aquilo, sabe? Porque, tipo, não adianta você pegar um cara criativo em X para ele fazer Y, não existe. Então, tipo assim, tem que pegar um cara criativo e com vontade de fazer uma coisa de terror. Mas daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. E aí, parece que em Marcados pelo Mal os caras acertaram muito. Ou, sei lá, meio que atiraram para todos os lados, conseguiram acertar por milagre. Mas eu sei que o filme foi muito bom. E foi tão bom, a Atividade Paranormal virou uma marca tão famosa, tão gigantesca, que lá no Japão eles inventaram de criar uma Atividade Paranormal em Tóquio. Olha que coisa maluca. Aí criaram lá uma história que uma mulher amaldiçoada pela Kate, enfim, foi amaldiçoada, e aí ela ficava infernizando o irmão, alguma coisa do tipo. Eu assisti e eu não gostei. Bom, mas enfim, né? Fica aqui o adendo que existe sim um filme asiático baseado em Atividade Paranormal.
E sim, é oficial. É oficial, assim, pela linhagem, né? Enfim, mas depois não sei se tem muito a ver com a Kate ou não canonizaram isso de fato. Bom, e aí o que acontece, né? Foram lançando e a bilheteria foi baixando, que a galera não estava aguentando mais. Todo final de ano, perto do Halloween, estreava um novo filme de Atividade Paranormal, mas a história era sempre a mesma, né? Acontecia uma coisinha colar, uma coisinha cá, não trazia a resposta das perguntas feitas nos outros filmes, porque eles adoravam fazer isso, né? Lançavam um filme de Atividade Paranormal, os caras inventavam muitas coisas, porque isso acontece aquilo, porque tem que acontecer aquilo, será que aconteceu aquilo por quê? Será que aconteceu aquele outro por quê? Aquele outro aconteceu por causa disso, que teve outra coisa, uma ligação com o quê? E aí, tipo assim, trazia muitas perguntas, mas nenhuma resposta, e a gente estava esperando para a resposta vir no próximo filme, e aí a gente esperava um ano para chegar lá e ver que os caras traziam mais perguntas ainda e nenhuma resposta. Lucas, por que será? Eu acho que, eu não posso, né, enfim, confirmar nada porque eu não estou ligado no que os caras estavam pensando, mas eu acredito que é falta de criatividade, entendeu? Então, tipo assim, é só pelo hype. Então é fácil eu vir com uma história aqui e falar assim, então, o personagem fez isso, fez aquilo, que teve um passado triste, um passado tenebroso, não sei o que lá, e faz isso, faz aquilo, porque, nossa, aconteceu uma coisa com ele que, nossa, é muito triste. E aí as pessoas ficam falando, nossa, mas eu quero saber do passado daquela pessoa, eu quero saber dessa tristeza que o cara passou para se tornar isso hoje, tá ligado? Esse personagem, um exemplo aqui que eu tô dando, tá? E aí eu não trago, porque eu não sou tão criativo assim, eu só tô falando que o cara é assim por causa de um passado medonho que o cara teve, mas as pessoas ficam ansiosas para saber desse passado, e eu nunca conto porque eu não sou tão criativo para criar um passado ou criar histórias para embasarem do passado desse personagem. É só um exemplo aqui que eu estou dando, beleza? Mas uma Atividade Paranormal era bem mais complexo do que isso, porque eles traziam na história principal coisas que a gente queria saber. Não, porque agora isso aconteceu com aquilo, aconteceu há, sei lá, 30 anos atrás com as meninas. O que aconteceu? Tá ligado? Tipo isso. E a gente ficava querendo saber que eram informações importantes, informações chaves, na verdade, né? Então os fãs da franquia queriam saber. Mas na verdade eles nunca traziam essas respostas, nunca traziam, às vezes tentavam trazer uma coisinha que fazia ligação aqui, ia colar uma conexão, mas no final das contas não traziam nada, nada de nada. E aconteceu? Eles decidiram fazer o último filme, o quinto, que eu até esqueci o nome agora, chama Dimensão Fantasma, se eu não me engano, que foi um filme assim ruim pra caramba, fechou a franquia assim com chave de sei lá do que, enfim, de lixo, sem brincadeira, que foi muito ruim. Assim, eu sou um grande fã da franquia, eu sou um grande fã por quê? Porque eu consigo na minha cabeça assim pensar em, se eu tivesse a oportunidade de ter pessoas assim, amigos pra, né, que sabiam mexer com edição de vídeo, que gostariam de atuar, e eu gostaria de fazer um roteiro, a gente, sei lá, ganhasse uma grana aí para fazer acontecer, vamos lançar um filme tipo isso, eu gostaria muito, eu tenho várias ideias. Então, quando eu ia assistir esses filmes, eu já tinha tipo, vontade de, nossa, poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo, mas quase nada acontecia, porque os roteiros eram muito fracos, mas mesmo assim eu amava a franquia, assisti todos no cinema, todos, entre aspas, que eu só não fui assistir o de Tóquio, porque, não sei, cara, eu não gostei muito de Tóquio, na verdade, nem da informação que iria existir um filme asiático baseado em Atividade Paranormal, e eu não fiquei com vontade de assistir, de fato, beleza? Mas todos os outros eu fui assistir. Acho que foram outros 6, se eu não me engano. O de Tóquio foi o 7º, né? Que foi inventado, enfim. Mas ele foi criado, acho que depois do primeiro saiu, logo depois do segundo sair, sabe? Mas ele ele não faz parte da linhagem da história de Atividade Paranormal. Ele só é um filme que acontece em Tóquio. Paralelo, tá ligado? Só isso. Não tem nenhuma ligação direta. Só falam que é uma prima da Kate, se eu não me engano, ou uma parente que foi em Nova York, foi lá nos Estados Unidos e voltou com essa maldição. Só isso, né? Eles falam que tem essa ligação, mas não é uma coisa direta e não impacta em nenhum outros filmes. Se você, tipo assim, nunca assistiu nenhum filme de Atividade Paranormal e não quer ver esse filme de Tóquio porque não gosta de filmes japoneses, um exemplo, não assista, porque realmente é muito ruim, não tem importância nenhuma você assistir ou não assistir. E ele é muito ruim mesmo, de fato, eu não gosto dele, nada, só assisti uma vez para nunca mais. Mas assim, os filmes de Atividade Paranormal, desde o primeiro até o quinto e o spin-off, que é o Marcados pelo Mal,
se eu assim vejo em algum lugar passando, enfim, eu paro para assistir. Eu já assisti eles muitas vezes, porque mesmo sendo ruim, eu gosto. E não sei explicar o motivo. Talvez porque eu teria uma ideia boa para colocar nos filmes, sabe? Se eu criasse essa franquia, se eu tivesse a oportunidade de escrever um roteiro, enfim, se eu pudesse criar algum curta de meia hora, enfim, seria muito legal e eu conseguiria fazer. Porém, a oportunidade não bateu ainda na porta. Eu lembro do 5º filme da Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma, se eu não me engano. Ele foi lançado em 3D e eu fui assistir em 3D. Eu lembro que na sala onde eu tava, do cinema, acho que tava aí mais umas 10 pessoas só para ver como ia fechar a franquia, porque esse filme não arrecadou quase nada. Poucas pessoas foram ver, mesmo os caras falando, né, nos trailers, esse aqui vai ser o último, é o último filme, agora vai fechar a franquia, nossa, agora vocês vão saber de tudo. Na verdade a gente não soube de nada, o filme foi muito ruim, foi uma outra família que descobriram uma câmera muito antiga que ela conseguia captar as atividades paranormais, então dava pra ver que na verdade a atividade paranormal era um vulto, né? Aí a gente pensava que ia ter, tipo assim, um plot twist muito grande, explicações, mas não teve nada disso. Inventaram de chamar um padre lá, que o pai fala assim, não, eu vou botar pra tremer essa atividade paranormal, eu vou mandar ela pra longe, mas nada disso aconteceu. E aí abriu uma dimensão fantasma, e aí a menininha foi na dimensão, e aí encontrou lá o vilão de atividade paranormal, tem um vilão muito grande dentro da franquia, e aí depois o vilão leva a menininha não sei pra onde, e aí termina a história e não temos mais nenhuma notícia de atividade paranormal. Finalizou aí. E, né, como vocês puderam entender, finalizou com várias questões em aberto, mas várias mesmo, né, onde o vilão levou, o que aconteceu lá com os Paranauê, outras perguntas que vieram de outros filmes, enfim, tudo ficou em aberto, tudo ficou aí escancarado, ninguém soube mais de nada. Aí o cara já sabia, né, que não ia dar dinheiro, que o 5º filme foi péssimo, enfim, aí, né, morreu aí em Atividade Paranormal. E o que aconteceu? Depois de alguns anos, no Paramount Plus, lançaram Atividade Paranormal Parente Próximo. Esse era o subtítulo do filme, Parente Próximo. Next of Kin, se eu não me engano, King ou Kim é o nome em inglês. Eu fiquei muito louco quando fui assistir o filme. Porque não estreou no cinema, estreou no Paramount Plus, né, no streaming. Porque eu falei assim, mano, é uma chance dos caras, tipo assim, querer revitalizar a franquia. Porque foi muito forte no passado. No passado que eu digo, acho que foi 2010 ou 2009. Que estreou o primeiro filme, faz muito tempo já. Daqui a pouco vai ter 20 anos, velho. Mas assim, é o seguinte. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, eu quero muito ver o que eles estão tramando, né? Porque se os caras estão trazendo de volta uma coisa que já morreu há alguns anos, com certeza eles têm umas ideias brilhantes para trazer de volta. Eu assisti o filme, e inventaram de trazer na Paramount Plus, né, direto para o streaming, não quiseram trazer para o cinema, eu achei meio estranho isso, mas depois eu entendi. O filme era muito fraco e tentou, sei lá, pegar algumas migalhas lá de fãs que para os caras assinarem, Paramount Plus, enfim, para ter acesso ao filme, porque assim, foi muito zoado. Era uma história à parte de uma mulher que não sabia quem eram os pais dela, enfim, e depois ela descobriu que ela veio de uma vila e ela foi na vila lá com os amigos e a vila era totalmente zoada, tinha lá umas pessoas zoadas, estranhas, que não podiam ir em tal lugar, não podiam ir no outro, não podiam ir no outro, que tinha uma coisa ruim ali, não podia coisa aqui. Aí depois descobriram na igreja, que não podia entrar na igreja por nada, que tinha o subsolo, e aí no subsolo descobriram uma criatura, e a criatura possuiu todo mundo, e no final a criatura saiu andando, né, conseguiu fugir e matou todo mundo. Foi esse o filme. Não teve explicação nenhuma, não teve ligação nenhuma com a franquia original, não teve nada de nada. Era uma outra mulher, era um outro Paranauê, tipo assim, era uma outra assombração, era uma outra atividade paranormal, era um outro monstro, não era o Toby, né, o Toby é da franquia original. Então, tipo assim, era uma coisa totalmente paralela e aleatória. Ninguém gostou. Eu mesmo, esse daqui, eu não gostei de fato. Nem se um dia eu ver passando de novo, ou estreando num outro streaming, assim, que eu tenho, enfim, eu não assisto, porque esse foi de doer. Eu gosto muito de Atividade Paranormal. Os únicos que eu não assisto é o de Tóquio, porque foi muito ruim de fato. E esse Next of Kin aí, Parente Próximo,
traduzido em português, porque, cara, eu não gostei de nada desse filme. Ele não poderia ter assistido. E o que aconteceu? Jason Blum, né, que é o dono da Blumhouse, que tem os direitos da franquia Atividade Paranormal, né, ele tem os direitos, ele ficou putaço. E aí ele falou assim, não, vocês não assistiram, vocês não estão gostando de Atividade Paranormal, não vão fazer mais nunca. Vocês não vão ouvir nunca mais de Atividade Paranormal. Não quero, eu lavo as minhas mãos aqui, ó, e nunca mais vou falar de Atividade Paranormal na minha vida. Deus me livre alguém falar de Atividade Paranormal na minha frente que eu mato. Tipo isso, ele ficou putaço que a franquia não deu dinheiro nem nada. E aí, né, a Blumhouse, ela tem um leque de filmes, é uma produtora que tem um leque de filmes. Ela era muito boa anteriormente, né, no passado, mas hoje ela lança muita atrocidade atrás da outra. Poucos filmes se salvam da Blumhouse, né, enfim. Mas o cara, né, esse Jason Blum, que é o dono da Blumhouse, ele deu mais atenção a outros filmes que estavam dando mais dinheiro. E a Atividade Paranormal estava vendo que não estava dando dinheiro, então certo ele de, né, limar, né, de apagar da existência de Atividade Paranormal. Muitos anos se passaram. Cara, sem brincadeira, pelo menos uma vez a cada uns 2, 3 meses eu dou uma pesquisada no Google sobre Atividade Paranormal para saber se tem alguma coisa rolando sobre. Há um tempo atrás eu vi que iam fazer uma peça de teatro sobre Atividade Paranormal, uma nova história. Eu fiquei muito contente, porém o ruim é que só ia acontecer essa peça nos Estados Unidos. Então, tipo assim, vão inventar uma história sobre Atividade Paranormal e vai se chamar Atividade Paranormal. Então já teve, na verdade, essa peça. Eu fiquei, assim, animado, mas só vai rolar nos Estados Unidos. Aí depois passou muito tempo, eu fui pesquisando, eu não achei nada sobre Atividade Paranormal, nada. Fui pesquisando, sempre vou pesquisando. E aí depois eu fiquei sabendo que vai lançar um jogo sobre Atividade Paranormal, acho que em 2026. Vai lançar um jogo e tem lá subtítulo e tudo, parece bem legal, porém eu não gosto de jogar jogos de terror. Eu gosto de assistir filmes de terror, mas jogar jogos eu não gosto porque tem puzzles, e eu sou péssimo com puzzles, e eu também me assusto muito fácil com jogos, com coisas assim, interativas que eu tô prestando atenção e do nada aparece um jumpscare. Eu não odeio, de fato eu não gosto. Filme eu aguento de boa, mas jogos não. E eu tenho muito medo dos meus equipamentos, né? Então, tipo assim, aqui no quarto e no outro que eu tinha também, era tudo pertinho. Então, tipo, se dou um jumpscare, eu dou uma cotovelada no meu gabinete que tá aqui, já cai tudo, e aí eu fico nervoso e com medo, por medo dos jumpscare, nervoso porque caiu tudo, destruir, então não dá certo. Então eu não assisto, não jogo, então eu não jogo, pra falar a verdade, não jogo nenhum jogo de terror. Mas quando lançar, com certeza eu vou assistir gameplays do jogo, porque eu tô ansioso pra ver a história, né, que os caras inventaram sobre esse jogo. Creio que é uma história genérica, não vai ter nenhuma ligação com a franquia nem nada, mas beleza, né? E aí, né, por que, Lucas, você está gravando esse vídeo? Só para meter o pau em Atividade Paranormal? Não, na verdade não só para meter o pau na Atividade Paranormal, porque eu tenho um blog onde eu critico filmes, tá? E lá nesse blog tem todos os filmes de Atividade Paranormal criticados, e teve uma postagem, acho que foi no quinto, né, que eu desci a lenha na franquia, eu falei um monte de coisa lá, foi uma postagem super especial. Vejam lá, entram no blog, o blog vai estar na descrição desse vídeo, e aí tem lá uma barra de pesquisa, você digita Atividade Paranormal, você vai ver todos os Atividade Paranormal que eu comentei, que são todos os filmes, né, de Atividade Paranormal. Porém, estou aqui para falar de uma novidade, sim. Não sei como, James Wan, não sei se você conhece James Wan, mas eu vou falar para vocês quem é James Wan. Quem são? Não, é quem é, porque é uma pessoa só. James Wan é o cara que atualmente, para mim, creio que para muitos também, meio que para quem curte filme mais independente, não tanto, mas quem curte um filme hollywoodiano de terror assim, né, que tipo assim, é mais mainstream e tal, mas tipo assim, eu sei que o cara é gênio. James Wan é o cara que criou Sobrenatural, a franquia Insidious, que é muito boa, depois ficou muito ruim. Por quê? Porque ele abandonou. Ele criou e aí depois ficou ruim porque ele abandonou, porque ele tem outros projetos. Então, tipo assim, infelizmente é isso. Ele tem a mania de criar uma franquia, aí ele trabalha no primeiro filme, no segundo, depois ele dá pitaco em outros, depois ele larga. Então, James Wan, ele criou Insidious, que é Sobrenatural, que acho que ele dirigiu e roteirizou o primeiro e o segundo junto com o Leigh Whannell. Ficou muito bom, aí o terceiro já não ficou tão bom assim porque já caiu fora. Ele também criou Jogos Mortais
Ele também, o Leigh Whannell, que é um amigo dele, e, se eu não me engano, acho que ele dirigiu o primeiro e o segundo também, eu acho, só o primeiro, acho que só foi o primeiro, esse ficou muito bom, aí o segundo, os caras viram que gerou dinheiro, né? Aí o James Wan falou assim, então como gerou dinheiro, então vocês continuam, e como eu sou o dono de Jogos Mortais do nome, eu vou receber o dinheiro que os caras fizeram. Aí os caras falaram, beleza, então que já é uma marca forte, então a gente vai fazer por conta própria. Aí não ficava tão bom assim, sabe? Ele também inventou Invocação do Mal, cara. O cara é pedrada. Invocação do Mal. Acho que no primeiro e no segundo ele trabalhou, no terceiro ele já não trabalhou. Se eu não me engano, acho que no primeiro eu tenho certeza que ele trabalhou, porque sempre é assim, o cara ele vem com uma franquia, ele vem com um filme, aí ele trabalha. Aí depois ele não trabalha nos outros, aí ele larga. Mas aí como o nome é dele, se eu não me engano, acho que funciona assim. Mesmo que a Warner Bros. É dona da Invocação do Mal, creio que tenha um contrato lá que fala assim, não, mas se tiver Invocação do Mal 10 e o James Wan não trabalhar, ele vai receber uma porcentagem lá, pelo menos se for mínima, mas mínima no quesito cinema, que recebe milhões de dólares, né, muito dinheiro esse mínimo, ele vai ganhar porque ele é o dono, ele criou aquela marca, então ele vai ganhar alguma coisa. Então o cara criou Invocação do Mal, Jogos Mortais, Insidious, que é sobrenatural, e outros filmes solos também que ele fez. Ele fez o Gritos Mortais, foi muito bom, foi um dos primeiros filmes dele, ficou muito legal, muito bom mesmo. E é mais indie esse, sabe? Se eu não me engano, qual foi o outro, cara, que ele criou? Foi um outro lá de terror aí, que estreou no Halloween, que ele criou, foi muito bom, eu esqueci o nome agora. Enfim, agora eu não vou lembrar mesmo, de fato, desse filme, mas foi muito bom também. E aí ele vai trabalhando, né? Às vezes quando dá vontade nele, ele pega lá um filme, ele faz lá um filme de terror e lança, e não tem tipo nem o 2 nem o 3, é um filme lá que tem começo, meio e fim. Todo mundo sabe que é o James Wan que trabalhou, então ele ganha grana com isso. E aí pronto. O único que não tem muito tempo, porque como ele virou um ícone dentro de Hollywood, ele é muito bom roteirizando e dirigindo, que muitas franquias e filmes, produtoras na verdade, chamou ele pra fazer, né, pra dirigir, pra roteirizar. Tipo assim, ele dirigiu Aquaman 2, um cara de terror foi dirigir um filme de super-herói. Velozes e Furiosos, acho que 5, ele foi lá e dirigiu. Não sei se ele trabalhou no roteiro, mas sei que ele dirigiu. Teve mais uns aí que ele dirigiu que também não teve nada a ver com terror. Então o que acontece? Ele tem mania de trazer uma marca, ele traz, o filme é ótimo, porque ele sabe trabalhar muito bem quando ele quer, quando ele tem vontade, como Invocação do Mal, um exemplo, ele traz. Ótimo, bombou, todo mundo quer ver o segundo filme e tal. Aí ele fala assim, não estou com vontade de fazer o segundo, mas como eu sou dono da marca, eu vou receber, né, lá o dinheiro, porque eu criei, e aí outra pessoa dirige, outra pessoa roteiriza, aí não fica tão bom, né? Talvez ele dá alguns pitacos assim, mas tipo assim, não trabalha diretamente como ele trabalhou no primeiro, e aí não fica a mesma coisa, tá ligado? Então a gente já sabe muito isso sobre Invocação do Mal, porque o primeiro foi bom, o segundo foi incrível, já o terceiro já foi outra direção, aí já foi outro roteirista e já ficou ruim, tá ligado? E o quarto, nem vou falar sobre o quarto aqui, porque eu já fiz um vídeo de Eurotruck, jogando Eurotruck e falando sobre Invocação do Mal 4, que nossa, foi o maior clickbait de 2025. Mas por que eu tô falando de atividade paranormal e James Wan nesse vídeo aqui, nesse vlog? Se inscreve no canal se você não se inscreveu, tá? Eu estou falando isso porque não sei que maluquice deu no James Wan, que ele falou assim, quer saber? Eu vou fazer uma nova atividade paranormal nessa bagaça. E ele vai fazer. Do nada apareceu essa notícia. Eu não sei se o cara tá com a agenda aberta, então assim, não tem muita coisa para ele trabalhar. Ele fala assim, quer saber? Eu vou fazer sobre atividade paranormal e dane-se. Ele vai ressuscitar. E o Jason Blum, que é o dono da Blumhouse, que fala assim, eu vou limar a atividade paranormal, não quero mais que exista atividade paranormal, porque nosso último filme aí que lançaram, ninguém assistiu, ninguém gostou, então não quero nem ouvir. O cara, ele sabe que o James Wan é bom, e ele é muito bom no terror, ele é bom em tudo, pra falar a verdade, porque o cara é criativo pra caramba, ele sabe lá os jogos de câmera e tal. Bom, o cara ser mestre no terror, mas também trabalhar em Velozes e Furiosos não tem nada a ver, trabalhar em Aquaman também não tem nada a ver com Velozes e Furiosos e nada a ver com terror, enfim. Então quer dizer que as pessoas sabem que o cara manja dos Paranauê. E o cara chegou e falou assim, eu vou querer trabalhar numa atividade paranormal novo e vai ser em 2026.
o Jason Blum ficou animadíssimo. O Jason Blum falou animado por quê? Porque sabe que o Atividade Paranormal já foi uma franquia muito boa e tem fãs que estão adormecidos, sabe? Tipo assim, que nem eu, que dá uma pesquisada aqui, uma pesquisada colar, não faz muito barulho, que não tem nada de Atividade Paranormal no rolê. Então, tipo assim, a gente tá adormecido, a gente gostou do primeiro lá e nos outros a gente foi só assistindo pra ver se era bom, não era bom, mas a gente foi assistindo e depois acabou, morreu e a gente ficou quieto, né? Fazer o quê? Ele sabe que a gente tem fãs adormecidos, ele sabe que a marca é muito poderosa, porque já rendeu milhões de dólares para Blumhouse, e ele sabe que o James Wan, o que ele toca vira ouro, o cara é Midas. Então ele falou assim, James Wan, meu amigo, pode vir pra cá, mano, Atividade Paranormal é teu, você vai fazer um novo filme sim, pega aí que é tua. E sim, vai rolar um novo Atividade Paranormal em 2026, mais tardar em 2027. Eu não sei se vai vir ainda em 2026, talvez sim, por quê? Porque é um filme que é fácil de criar, porque o roteiro não precisa ser tão extenso, com tanta reviravolta e tal. Precisa ser inteligente para criar algumas situações, mas não precisa ser uma coisa super enigmática, super bem trabalhada. Só precisa ser inteligente para fazer e é rápido para ser gravada. Porque não tem essas... Porque o Atividade Paranormal, que eu falei para vocês, ele pega nessa coisa de terror real. Ele não traz um demônio de 2 metros, um exemplo. Ele não traz um monstrengo, que nem Invocação do Mal. Ele traz mais um terror real. Do tipo, se alguém conta pra você, do nada, eu tava dormindo e eu senti que a minha porta abriu e o meu lençol puxou da cama sozinho. Tipo isso. Aí a gente ouve isso de uma pessoa, a gente sente um pouco de medo. Se a gente confia, se a gente acredita e confia que aquela pessoa fala, a gente fala, nossa, aconteceu tudo isso, a gente fica um pouco com medo. Até quando a gente vamos dormir, a gente fala assim, vixe, será que minha porta vai abrir, o lençol vai puxar, tipo isso. Mas agora se vem um cara e fala assim, então, do nada entrou no meu quarto um demônio de 2 metros de altura, enfim, com um chifre de 5 metros. Aí não, a gente não confia porque é muita imaginação, tá ligado? Claro, quando a gente vê num filme a gente acha grotesco, a gente tem medo, enfim, mas a Atividade Paranormal foca no real. Então, nisso daí, indo nessa pegada, não tem tanto CGI aplicado, sabe? Muitos efeitos especiais, porque não vai ter isso. Não, ela vai ter alguma deformidade na cara, isso, né? Quando chegar muito perto da câmera, uma coisa de grito, assim e tal. Mas isso até que é fácil de fazer perto de um monstrengo de CGI, sabe? Então, eu não sei se vai ser lançado em 2026, talvez no Halloween, ou no 2027, porque o James Wan, ele pode tratar o filme como uma coisa de, não, vamos prestar atenção nisso, aquilo, eu tô com planos de colocar isso, tô com planos de colocar aquilo, porque dizem que o cara quer revigorar, quer reviver aí a franquia de Atividade Paranormal novamente nos cinemas. Mas será que ele vai conseguir? Falando a verdade, eu creio que ele vai conseguir. Quando lançar esse filme eu vou ficar muito hypado, com certeza eu vou ir assistir no cinema, e nossa, eu vou ficar muito feliz, porque cara, o James Wan pegando um filme de uma franquia que eu amo, o cara ele é muito criativo, então se ele tá com vontade de fazer, é que ele tem alguma ideia na manga. A Paramount, que é dona, que na Paramount na verdade ela é um leque, né? Uma empresa que está acima de várias outras, e ela está em cima da produtora Blumhouse, né? É uma outra empresa, é uma empresa menor que está em cima da empresa maior que a Paramount. Então, tipo assim, cara, a Blumhouse, se ela deu o sinal verde, vai acontecer, e ela também está falando que Atividade Paranormal é o projeto que, tipo assim, é o mais importante. Então, tipo assim, talvez ela deixe alguns outros filmes aí que iam estrear antes ou já tá numa produção mais avançada, vai deixar para depois, tipo assim, não, calma lá, que o Paranormal do James Wan é mais importante. Ele está dando prioridade para a Atividade Paranormal do James Wan. É isso que eu quero falar, entendeu? Então, tipo assim, os caras estão acreditando muito, estão dando muita atenção para a Atividade Paranormal do James Wan. Eu tô crendo muito. Então, tipo assim, creio que vai ser um reboot. Não diria um reboot, eu acho que vai inventar outra família, outra coisa, outra assombração, porque não tem como trazer Kate de volta nem nada disso. E duvido que ele vai fazer um filme também que vai falar assim, não, então essa é a Kate e vai começar de novo, tá ligado? Impossível, com certeza ele vai inventar outros personagens, vai criar outras coisas, não sei o que vai rolar nesse novo Atividade Paranormal, tá?
porque a cabeça do James Wan é extremamente criativa e eu creio que ele não vai ficar no arroz e feijão. Porque, tipo assim, se o arroz e feijão é feito com carinho, que nem o Warren Beatty fez no primeiro filme, sai um espetáculo. Não precisa criar muita coisa. Se o básico é feito com amor e carinho, sai muito legal, muito bom mesmo. Mas o cara, o James Wan, tem muitas ideias. E se ele deu uma luz vermelha, uma luz verde nele, para falar que quer trabalhar em um novo Atividade Paranormal, com certeza ele está com uma ideia muito louca aí para um filme de terror. E eu creio que talvez ou vai estrear no Halloween do ano que vem, 2026. Vocês estão assistindo em 2026, estou gravando em 2025. Ou vai estrear em 2027 mais tardar. Mas com certeza até 2027 estreia um novo Atividade Paranormal. Mas tem um problema aí, né? O primeiro filme vai ser incrível, esse filme aí. E com certeza acho que não vai ter nenhuma conexão e nem vai ter número. Não vai ser uma Atividade Paranormal 6, né? Porque o 5 foi o Dimensão Fantasma. Então acho que vai se chamar só Atividade Paranormal e vai ter um subtítulo, pelo menos. Para não ficar parecido com a Atividade Paranormal primeiro, que só chama Atividade Paranormal, né? E então, a única coisa ruim que eu já sei que vai acontecer, e creio que vocês já sabem que eu já falei nesse vídeo, é que o James Wan só vai fazer esse filme. Então, tipo assim, ele tá com vontade, ele tem uma ideia para fazer, eu já falei disso daqui, então vai acontecer. Vai estrear ou no Halloween 2026, que tem um tempão para chegar até lá, então dá tempo, se o cara quiser, dá tempo, ou talvez estreia lá para março, abril, tá mais tardar para maio de 2027. Que vai demorar pra cacete, mas talvez estreia por aí. Porém, o que acontece? James Wan, como eu falei pra vocês, ele é conhecido como criar, ou talvez tem vontade de fazer um filme ali e depois abandonar, sabe? Então, o que ele pode fazer aí? Ele pode pegar o Atividade Paranormal, criar um filmão, vai gerar vários lucros aí pra Blumhouse, com certeza vai ser um filmão. Então, muitas fãs das antigas, muitos nostálgicos vão assistir. E, tipo assim, se muitos nostálgicos que gostaram do primeiro e tal irem assistir, já vai arrecadar quase, nossa, muito, muito, muito dinheiro. E com certeza esses caras vão contar para outros, vai ter essas pessoas também que vieram de agora, que na época era criança, né, não sabia de nada e agora já são adolescentes ou jovens adultos, também vão assistir. Então, tipo assim, só tem a ganhar, sabe? Com certeza vai ser assuntos de internet e tal, porque tudo que o James Wan faz e tal, a galera fala. Porém, eu creio que talvez ele tenha alguma coisa de falar assim, mas faz um contrato aí que eu quero também uma porcentagem de Atividade Paranormal se vocês quiserem fazer uma continuação, porque eu não vou trabalhar. Eu tenho certeza que ele, se tiver um Atividade Paranormal 2, né, com o James Wan, em 2028, 2029, não sei, ele não vai trabalhar, entendeu? Eu tenho certeza disso. Porque o Jason Blum, que é o dono lá da Blumhouse, Jason Blum, ele tem a mania de fazer filme à torta e à direita. Entendeu? É que nem Uma Noite de Crime que ele fez. Ele fez o primeiro, que foi muito bom, e depois ele inventou fazer o segundo, que foi mais ou menos, aí hoje acho que tem um 7, 8 também. O cara não para. Se dá um pouquinho mais do que foi no orçamento, ele tá fazendo. Entendeu? Então, com certeza, o primeiro filme do Atividade Paranormal que o James Wan ele vai pegar e fazer, que vai ser em 2026 ou 2027, com certeza o cara vai gastar, sei lá. Ele já falou isso, eu já li, e o primeiro, né, que o Warren Beatty fez em 2009, 2010, isso gastou 15 mil só, 15 mil dólares, é muito pouco. Então, com certeza, esse daí vai fazer uns 50 mil, tô chutando alto, porque assim, a Atividade Paranormal não gasta muito, tá? Só se o James Wan quiser colocar várias coisas, vários negócios, mas eu acho isso impossível. Então eu tô chutando baixo, uns 50 mil. 50 mil também para fazer um filme é muito pouco pro padrão de Hollywood. Mas com certeza vai bater essa meta e vai, sei lá, ganhar uns 300 milhões, uma coisa do tipo, sem brincadeira. 300 milhões? Acho que sim, por aí, não sei, agora eu tô meio perdido. 300 mil é impossível, 300 milhões, isso mesmo. 200 milhões vai bater, 300 milhões vai bater, e o Jason Blum vai ficar loucão. Então, tipo, quando terminar, quando sair dos cinemas e tal, com certeza vai chegar no James Wan e vai falar assim, aí James Wan, vamos fazer uma Atividade Paranormal 2, cara, pra estrear ano que vem, tá mais tardar em 2028. O cara vai falar assim, não tô com vontade não, só quero fazer esse mesmo, só queria fazer esse mesmo, já fechou aqui, meu nobre.
E aí o que vai acontecer? O Jason Blum vai atrás de um outro diretor, vai atrás de um outro roteirista, um cara que roteiriza e dirige, e aí vai lançar um Atividade Paranormal 2, o retorno de não sei o que, e vai flopar. Porque vai acontecer a mesma receita que ele fez lá atrás, há quase 20 anos atrás, tá ligado? Então vai ser muito legal esse daí que o James Wan tá com vontade de fazer, porque o cara sempre tem ideia para fazer alguma coisa, e ele até falou, né? Nossa, é muito legal fazer um filme de terror real, ele até usou essas palavras, né? Eu tava lendo no site, de um terror real, que a gente não vê o terror de fato, só sente a presença dele, né? Porque ele derruba uma coisa colar, abre uma porta, puxa um edredom, puxa um lençol, enfim, derruba outra coisa. É muito legal isso. Eu tô com uma ideia, hein? Pronto, é isso. Ele falou isso, não, ele tá com uma ideia, então logo abriram portas para ele fazer, já deram carta branca para ele fazer. Porém, com certeza essa ideia que ele tem começo, meio e fim num único filme. Nesse daí mesmo. Não vai ter outro, com certeza. Ele nunca trabalha em 2 filmes. No máximo que ele trabalha assim é dando pitaco, ou só roteirizando e dirigindo um pouco, trabalhando com outra pessoa, e depois ele não faz mais, sabe? Então, talvez a única jogada que ele faça é tipo assim, ó, se tiver um segundo, assim como eu revigorei a franquia de vocês, se tiver um segundo e um terceiro, eu vou querer um pouco da porcentagem. Tipo isso. Não sei se ele pode fazer isso, num manjo de contrato, mas talvez ele faça isso. Mas esse é o único problema. Se inventar de ter um 2 em 2028, 2029, não sei, vai ser bomba. Com toda certeza, eu tenho muita certeza disso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, ficou enorme, né, sobre a Atividade Paranormal, que vai voltar, né, na verdade não é que vai voltar, vai revigorar, né, em 2026 ou talvez mais tardar em 2027. O que você pensa disso? Comenta aqui embaixo se você curte a franquia, se você está com vontade de assistir esse novo filme de Atividade Paranormal com o James Wan, ou se não está com vontade, se não gosta mesmo. Comenta aqui embaixo se você curte o James Wan, se você já assistiu algum dos filmes dele, se você acha ele mestre, se você acha que ele é sobreestimado, não sei. Comenta aqui que eu vou gostar de ver os comentários, beleza? Se inscreve no canal, veja os outros vídeos, compartilha esse vídeo com a galera. Se puder me ajudar com uma quantia financeira via Pix, vai estar na descrição desse vídeo. Também tem informações importantes. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.